Bom, eu sou a Paula Coutinho e esse é mais um episódio da série Sementes de Gestão. Aqui nós vamos falar sobre os segredos, os bastidores e as ideias de uma floricultura, sempre com foco na gestão do seu negócio de flores, do seu negócio de plantas, do seu negócio de presentes e etc. O tema de hoje que eu separei para a gente conversar aqui é como encantar o seu cliente todos os dias. Bom, eu acredito que a minha tarefa aqui hoje, nessa aula, é abordar uma temática com vocês sobre um personagem que nem todas as lives do mundo, nem todas as aulas do mundo seriam capazes de desvendar e esmiuçar todos os mistérios, né? O cliente, o tal personagem chamado cliente. É tão importante no nosso dia a dia, nos nossos negócios. Então, a gente está aqui para falar dele hoje. Isso porque o cliente, né, os clientes, eles são pessoas e pessoas, elas são diferentes umas das outras. Então, assim, não, se alguém te disser que existe uma fórmula mágica para lidar com todos os clientes, é mentira, porque são muitas minúcias, são muitas diferenças entre cada pessoa. Então, eu acredito que o que a gente pode fazer é não ir atrás de uma fórmula mágica, e sim tentar entender cada tipo de cliente, né? Conforme, inclusive, eu já mencionei aí na aula 3, até falei isso ontem para vocês, e tentar adequar esses tipos de clientes existentes e já estudados para a realidade aí da sua loja, do seu negócio de flores. E outra abordagem acerca desse personagem que a gente pode ter, que a gente pode levar, é justamente, assim, estudar e entender as situações que permeiam o relacionamento entre cliente e empresa. Porque quando você consegue entender um pouco do personagem cliente, né, e quando você consegue compreender também e mergulhar mais a fundo nos detalhes desse relacionamento entre cliente e empresa e negócio, entre o cliente e você, quando principalmente você é a cara do negócio, é quem trata de tudo com o cliente, eu acredito que sejam as formas mais eficazes e reais de você conseguir compreender essa situação aí e conseguir levar da melhor forma essa relação que se cria aí com cada tipo de cliente e com todos eles. Bom, é justamente o que a gente vai fazer aqui hoje, é conhecer os pontos chaves, né, para encantar o seu cliente e fazendo um adendo aí entre parênteses, possíveis clientes, porque é importante adicionar essa observação. A ideia aqui não é encantar apenas aquele que já é o seu cliente, para que ele continue a ser o seu cliente, e sim encantar todo aquele público que te cerca, né, e todo aquele seu público-alvo, de possíveis clientes para que, no momento oportuno e com frequência, ele se torne o seu cliente. Então, assim, que é uma coisa, você fazendo esse estudo prévio, o que acontece? Você corresponde ali uma ideia um dos aspectos ali do bom empreendedor, né? Que é estar sempre à frente para não ser pego de surpresa, para conseguir se preparar para quase todas as situações adversas, porque sempre vão existir aquelas para as quais a gente definitivamente não está exatamente preparado para aquela situação em si, mas quando a gente está preparado para tantas outras, a gente consegue se virar, a gente consegue ter maleabilidade, ter jogo de cintura para conseguir lidar com aquelas situações. Então, se preparar é uma ótima dica aí para você deixar anotado no seu quadro de notas, na sua parede de recados, sempre lembrar disso. Eu escolhi essa palavra encantar
porque eu acredito que ela tem uma veia muito emocional, sabe? Encantar significa envolver, significa maravilhar o outro, o que imediatamente me leva a, a ideia de criar conexão. Então, quando eu digo encantar, eu também digo criar conexão, deixar o outro tão envolvido por aquilo que você está fazendo e produzindo e vendendo, que uma conexão é criada, e quando é criada essa conexão, fica difícil quebrar isso aí. Até porque a conexão entre duas pessoas, ela é o coração de um relacionamento, seja ele pessoal, seja ele profissional, que é aqui o nosso caso, né, o profissional. E na abordagem do relacionamento, utilizando aqui a pegada amorosa da coisa, já que eu toquei nessa história de relacionamento, né? Eu acredito que é preciso que você corteje o seu cliente, sabe? É preciso que você queira, que ele queira namorar com você, né? Que trocando em miúdos significa comprar uma vez com você e talvez voltar outras vezes, ou com o objetivo final que aquele cliente case de vez com você, com a sua empresa, para que você seja sempre uma referência para ele naquele nicho e uma referência no objetivo de presentear, de deixar a própria casa muito alegre, com flores e plantas e etc. Então, assim, para que essa relação ela seja duradoura, assim como qualquer outra relação, qualquer outra conexão, é preciso um encantamento, é preciso admiração. Se o cliente admira a sua relação com a sua empresa e com o seu produto, se ele admira a forma amorosa e apaixonada com que você trata o seu trabalho, ele já começa ali a ficar de olho, porque aquilo é um tipo de relação que ele gostaria de estar perto, gostaria de participar, né, de se tornar amigo daquilo ali e também entender o porquê que você é tão apaixonado por aquilo e imediatamente se encantar pelos motivos que você demonstra ali da sua empresa e do seu negócio e dos seus produtos. Então, assim, é uma observação importante. Minha ideia aqui é ir mais além, aprofundar o assunto do que simplesmente dizer para você que para você encantar o seu cliente, você precisa ser gentil, amável, sorrir o tempo todo. Eu acho que isso faz parte do pacote, sabe? Do encantamento. Claro, isso eu acho que um primeiro passo aí, com toda certeza, mas eu acredito que encantar e se conectar é muito mais do que apenas isso. Eu acho que todas essas coisas que eu falei aqui, de ser gentil, amável, sorrir o tempo todo, é quase que uma obrigação, mas uma obrigação não no sentido da palavra de você se sentir obrigado a fazer, porque quando você se sente obrigado, na questão pejorativa da coisa, você pode parecer falso, e não é esse o nosso objetivo aqui. Outra observação pertinente que eu deixei anotada aqui para não esquecer é que, assim, antes de começar as ações focadas no encantamento do seu cliente, eu acredito que é preciso você checar aí uma listinha de coisas que eu deixei aqui separado, para você conseguir dar prosseguimento a esse objetivo de deixar o seu cliente encantado o tempo todo pela sua empresa e por seus produtos. Bom, repassar o processo de atendimento e de venda. Por quê? Eu acredito que é preciso que você tenha certeza de que você está praticando todos os pilares de um bom atendimento e uma boa venda, que é o quê? É um atendimento ágil e eficaz, é uma responsabilidade com o cliente e com a comunicação interna eficiente
de forma que todo mundo que faz aquele atendimento, que faz a venda, esteja ciente do que pode e do que não pode na hora de negociar do cliente. Você imagine a seguinte situação: a comunicação dentro do seu negócio está tão falha, né? Está tão debilitada, está tão carente de atenção, que às vezes o seu vendedor ele pode deixar de vender aquele seu colaborador e ele pode deixar de vender simplesmente porque ele não sabe que ele pode negociar. Ele não sabe até onde ele pode ir. Então, acredito que essa comunicação interna ali, principalmente em relação a essa etapa do processo dentro do seu negócio de flores, que é a venda, o atendimento barra venda aí, ele deve ficar muito claro entre você e quem te ajuda nessa parte. Além disso, eu acredito assim que dá para você repassar também um critério que também permeia essa parte da venda, talvez no que tange a linguagem que vai ser usada ali. Dá para a gente escolher boas palavras, melhores palavras na hora de conversar com os nossos clientes. E se você fizer essa educação ali dentro da comunicação interna com quem te ajuda, principalmente nessa parte aí, eu acredito que a conversão da venda, né, que o processo de venda, ele vai finalizar de forma positiva muito mais vezes do que atualmente ocorre, por mais que você já venda muito. Então, papel e caneta na mão aí, já está separadinho, vamos para os pontos importantes aqui, que eu vou enumerar as formas que eu acredito que são mais interessantes, assim, as formas mais interessantes que eu encontrei de encantar o cliente e manter os clientes ali da Vila Flores, que é meu exemplo vivo, totalmente enamorados pelos meus produtos e pela minha loja, assim como eu sou. Então, eu pensei em dividir aqui todo esse cronograma que eu vou passar para vocês hoje em duas etapas. A primeira etapa eu chamei de cliente porque é muito aproximada dele e muito pertinente a esse personagem principal aqui da nossa história de hoje. Então, assim, primeiro de tudo, saiba tudo sobre o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Desde o primeiro contato entre o seu negócio e o seu cliente, é preciso, assim, máximo de dedicação e atenção aos detalhes. Por quê? Porque em absolutamente todas as frases que o seu cliente fala ou escreve com você no aplicativo de mensagem, né? Ele está te fornecendo dados de quem ele é, de quais são as preferências dele e também daquilo que ele não gosta muito, não curte muito. Então, assim, eu acredito que esse quesito, né, de prestar atenção aos detalhes e a tudo o que seu cliente passa para você através da fala, é um quesito que vai te ajudar bastante a conseguir entregar exatamente o que o seu cliente precisa. Então, bastante atenção nesse quesito aqui que eu acabei de falar. Outra coisa importante é ter, assim, um cuidado especial com os seus clientes mais valiosos. Eu coloquei essa situação aqui justamente para linkar com o item anterior, porque, assim, os clientes mais frequentes, eles são aqueles mais valiosos e lucrativos, a gente sabe disso, é uma coisa que é senso comum, né, em qualquer negócio. Além de serem aqueles clientes que a gente consegue conhecer mais profundamente, a ponto dele apenas indicar a demanda que ele tem e deixar os demais detalhes por sua conta. E eu vou dar um exemplo prático aqui, relacionado à Vila Flores, de um dos clientes que eu tenho que, por exemplo, me acompanha desde a época que eu tinha loja física. É uma cliente, é uma mulher.
ela simplesmente manda uma mensagem para mim, para o aplicativo de mensagem, e me diz, Paulinha, olha, é aniversário da pessoa tal, ou não tem essa pessoa aqui? Ela me dá alguns detalhes e diz, então, eu preciso deixar o dia dessa pessoa melhor. Eu pensei em enviar alguma coisa e a minha ideia final é essa, deixar o dia dessa pessoa mais bonito, melhor, ela está precisando. O que você me indica? Ah, eu pensei nisso, nisso, disso, dou alguma ideia para ela, ela fala, manda bala. Só me manda o total depois, já tenho sua conta aqui, vou fazer uma transferência para você. Então, você entende o que eu quero dizer com isso? Que aqueles clientes frequentes, aqueles clientes valiosos, né? Eles precisam ser bem cuidados, porque é possível chegar nesse nível de conexão com o seu cliente, a ponto dele simplesmente mandar uma mensagem para você e falar, olha, eu tenho essa demanda aqui, se vira aí, dá um jeitinho para mim, daquele jeito que eu sei que você sabe fazer direito, né? Ele já tem uma confiança muito grande em você. Então, essa é a principal ideia aqui nesse aspecto. Outro aspecto, deixe seu cliente à vontade. Bom, esse quesito também está direcionado com os dois anteriores que eu falei, até porque à medida que o seu cliente ele se sente mais confortável com você, maior a chance de vocês se conectarem. Então, assim, porque como eu falei lá no início, na introdução do tema, o objetivo aqui é uma relação longa e duradoura entre o seu negócio e os seus clientes e possíveis clientes, né? Então, bastante atenção nessa questão de deixar o seu cliente à vontade. Às vezes, simplesmente, quando a pessoa te perguntar, em vez de ficar questionando muitos detalhes, simplesmente faz o que ele pediu, passa a tabela para ele, responde as perguntas diretas que ele fez e deixa claro ali, olha, eu vou te deixar à vontade, como se fosse ali na loja física, sabe? Dá para fazer isso também por aplicativo de mensagem. Eu estou te deixando à vontade, dá uma olhadinha. A minha vitrine ali tá aqui, a minha rede social, para você dar uma olhada em tudo que eu já produzi até hoje. Se você tiver alguma dúvida, me procura, que eu estou aqui super disposta e disponível a te atender e a responder, certo? Outra coisa, prove que esse cliente ele pode confiar em você. Como eu falei antes, no penúltimo quesito, a conexão, a confiança, à medida que o cliente ele vai te conhecendo, né, ela vai crescendo. Então você precisa trabalhar muito bem essa confiança, porque no intuito de criar a conexão, né, o intuito de criar a conexão é justamente jamais quebrar a confiança com o seu cliente. Então, assim, não pode dar mole. À medida que ele permite que você chegue mais perto, ele também aumenta a confiança em relação a você e a sua empresa. Então, assim, você precisa ficar muito atento a estar correspondendo às expectativas e manter a taxa de confiabilidade lá no alto, entendeu? Então, assim, nada de ideia errada de tomar iniciativa em relação a alguma demanda que seu cliente não te solicitou, entendeu? Ou modificar algo que vá além dos padrões que ele já estabeleceu com você nessa relação de confiança. Então, acho que esse quesito aqui se aplica muito a esses clientes frequentes. Não inventa história. Você já conhece o seu cliente, ele já comprou com você outras vezes. Se você está atento aos detalhes, você sabe o que ele gosta, você sabe o que ele não gosta. Então, não inventa já que ele deixou na tua mão aquela demanda que ele tem, não inventa de entregar uma coisa totalmente diferente daquilo que ele já está acostumado e que você sabe que ele gosta. O que você pode fazer para evitar problema é consultá-lo, falar, fulano, olha só,
você já compra aqui há tanto tempo, eu já vendi para você isso. Vamos testar um produto diferente? O que você acha? Ah, essa pessoa aí que você está mandando esse presente, será que ela gosta disso aqui? Poxa, acabei de criar esse produto, vamos testar juntos? O que você acha? Aí ele vai te dar o aval ou não para você dar prosseguimento àquilo ali. Mas não quebre a confiança dele por bobeira, entendeu? Por falta de atenção, por falta de checar se realmente você pode fazer aquilo. Você não manda na demanda do cliente. Por mais que ele tenha deixado aquela demanda na tua mão para você resolver o problema que ele tem. Então, fica de olho nisso. Outro detalhe muito importante que eu aplico aqui na minha cidade, justamente para me diferenciar dos demais. Então, assim, eu vou até explicar. Existe uma crença bastante limitante para gente aqui que empreende no estado do Espírito Santo. Criaram uma, eu não sei se existe isso na cidade de vocês, mas criaram uma expressão padrão capixaba de atendimento. E assim, não é um elogio, sabe? É uma crítica forte e pesada ao atendimento mais comum que você encontra aqui no estado. Isso é muito ruim para quem tem comércio, né? Para quem tem empresa, para quem trabalha diretamente com o cliente, seja no físico, seja no ao vivo, seja por e-mail, seja por ligação, seja por aplicativo de mensagem. Mas foi uma coisa que se criou ao longo dos anos. Acho que agora até fiquei curiosa para saber o histórico dessa expressão aí. Mas só sei que existe. E, assim, uma coisa que eu trabalho muito aqui, pensando um objetivo principal de me destacar das demais floriculturas e dos demais negócios de modo geral, é assim, toda vez que alguém vem falar comigo, mesmo se não for comprar, eu fortaleço o atendimento de modo que, assim, invariavelmente o cliente, mesmo sem ele fechar comigo, ele agradece pelo ótimo atendimento. Então, assim, minha dica depois dessa ilustração aqui, assim, do cenário aqui da minha cidade, né, do meu estado, é que você também procure conhecer o entorno aí do seu estado, da sua cidade, do seu bairro, para verificar se existe alguma coisa que está tão errada no atendimento padrão dos outros negócios, tanto do seu nicho quanto não, tá? Eu acho que nesse momento vale a pena ampliar um pouco mais, para que você não cometa esse mesmo erro, entende? Então, vale a pena aí você dar uma estudada nesse sentido, para poder não cair no mesmo erro que todo mundo cai, certo? Bom, essa foi a primeira etapa aí da parte de como encantar o seu cliente todos os dias, né? Que eu tratei justamente do, das situações e dos aspectos que dizem respeito diretamente ao cliente. A segunda etapa que eu destaquei aqui foi em relação ao produto, porque eu acredito que muito do encantamento do seu cliente ali na rotina do seu negócio é em relação ao seu produto. Então, assim, uma das dicas que eu separei é que você tenha um produto bem pensado e que seja cuidado nos mínimos detalhes. Padronização, eu acho que é a palavra-chave aí de sucesso, porque dessa forma você abre pouca ou nenhuma margem para reclamações. Lembrando aqui que cada reclamação significa um ponto a menos no encantamento em relação à sua empresa, ao seu negócio, a você e ao seu produto. Então, eu acho que ter uma padronização do produto que você entrega, e quando eu digo padronização, gente, eu quero dizer o quê? Tenho 4 tamanhos de buquês aqui na minha floricultura: o mini, o P, o M e o G. Todos os meus buquês mini,
eles vão ser padronizados. De que forma? Da forma que eu disser para o meu cliente, que é o quê? Correspondente ao tamanho. Então, ele vai olhar várias fotos dos meus buquês mini e vai entender que ele é padronizado, que ele pode encomendar de olhos fechados um buquê mini, porque ele sabe de que forma que aquele buquê vai chegar. Claro que aqui eu trabalho muito com um detalhe chamado a personalização do produto, a exclusividade, né? Eu digo sempre que os meus buquês eu chamo de buquês cores, justamente para conseguir trabalhar bem com a parte do estoque aí, mas esse é um assunto para outro momento. E eu digo sempre que, por mais que ele veja uma foto ali no feed da rede social, o vídeo foi pausado, acho que voltou. Voltou aí, gente. Por mais que o cliente ele veja aquele produto ali no feed da minha rede social, ele não vai conseguir comprar exatamente o produto como ele está formatado ali, porque eu trabalho com as cores e as flores do dia. Então, ele vai ter sempre um produto padronizado em relação ao tamanho, à embalagem, a laço de fita, a cartão de mensagem, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, em relação às flores e às cores. E por mais que eu use as mesmas flores e as mesmas cores, o posicionamento delas vai ser diferente. Então, isso vai me dar uma chance de dizer ao meu cliente que ele vai receber um produto exclusivo, um produto personalizado. Então, quando eu digo padronização, é em relação aos moldes que você delimitar. Então, aqui eu trabalho com a delimitação do tamanho, né? Eu trabalho muito por diâmetro, eu não estabeleci uma padronização em relação à quantidade de hastes, tem muita gente que faz isso, e eu acho válido, mas para mim não funcionou. O teste que eu fiz em relação ao diâmetro é o que está funcionando para mim, mas você pode também testar em relação às hastes, tá? Eu sei que funciona para muita gente. Existe a padronização em relação à embalagem, elas são sempre iguais, porque eu trabalho com um tipo de embalagem só, que é a juta. A padronização existe em relação ao laço de fita, porque eu trabalho com um tipo de fita só, que é personalizado com o nome da minha floricultura. Então, a pessoa vai sempre encontrar um laço de fita de cetim, que pode ser de algumas cores aqui que já estão pré-estabelecidas, que eu fiz de acordo com a minha logo, para poder criar essa identidade visual. E em relação ao cartãozinho de mensagem, que vai sempre com adesivinho na frente, também com a logo da floricultura, e que me dá também mais um detalhe aí na padronização, certo? Então, atenção a esse detalhe aí da padronização, porque eu acho que é muito importante para jogar lá para o chão a margem para poder o seu cliente reclamar do seu produto, certo? Outra coisa que eu botei aqui que é uma coisa interessante. Construa um produto instagramável. Você já ouviu essa expressão, instagramável? Eu acho que ela já está bastante comum aí, mas a primeira vez que eu ouvi foi num evento em São Paulo, do Pedro Superti. Ele é, ele é aí especialista em marketing de diferenciação, e eu fui até São Paulo participar do Fator X, que é um evento ao vivo que ele tem todo o início de ano. Acho que nesse ano e o ano passado, acho que não teve, aliás, ano passado teve, esse ano não teve, talvez tenha sido virtual, mas ele era presencial, né, visando discutir essas questões de marketing aí. E teve uma palestra da Patrícia Brasil. Também não sei se vocês já ouviram falar dela, mas o arroba do Pedro é Pedro Superti, arroba Pedro Superti. Dá uma olhadinha aí para ver se vai chegar. Na bio dele tem alguma coisa falando sobre o fator X. Eu vou escrever aqui, que vai ficar mais fácil. Pedro Superti. Depois dá uma procuradinha aí, se não achar, me chama depois. Isso, show de bola. Esse mesmo. Com E no final, escrevi errado, mas deu certo. Então, ele é o cara do marketing de diferenciação, né?
E minha cachorra tá um pouco ansiosa aqui atrás, mas tá tudo bem. Tá tudo bem com elas. Não criamos pânico. E a Patrícia Brasil foi quem me apresentou. Minha filha, calma. Calma, calma, calma. Tá bom? Tudo certo? Tudo certo. A Patrícia Brasil, ela deu uma palestra nesse evento, Fator X, e foi aí que eu conheci a expressão instagramável. Instagramável, eu anotei aqui a definição, é aquilo que desperta o desejo, que impulsiona o uau atrás de uau, tanto ao vivo quanto por meio de foto. Então, assim, quando eu coloquei aqui para você construir um produto instagramável, a minha ideia é para que logo de cara o cliente ele crie uma conexão com o seu produto. E essa conexão ela vai ser tão forte que primeiro ele não vai enxergar defeitos, porque chamou atenção aos olhos fortemente. E segundo, que ele vai tirar 1 milhão de fotos com aquilo ali e vai propagar a sua empresa para todos os cantos, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, aqui eu sugiro que você estude aí fortemente o conteúdo desses dois nomes que eu falei, o Pedro Superti, que a nossa amiga Tamara já colocou aqui o Instagram dele, e a Patrícia Brasil, que é uma empreendedora nata, que construiu diversos negócios e sempre destaca aí ambientes e produtos instagramáveis pela rede social dela, então eu acredito que vale bastante a pena ficar ligada nesses dois nomes aí, que vão te ajudar bastante nessa construção, tanto da diferenciação da sua empresa e do seu produto, quanto do empreendedorismo, a veia empreendedora, que a Patrícia destaca bastante, e essa questão do produto que faz o seu cliente dizer uau, né? Outra coisa importante em relação ao produto, você precisa... Ah, tá aí, ó. O Instagram correto é esse? Pedro Superti, com I mesmo, então, BR. Perfeito. Tudo certo. Agora já tá todo mundo seguindo. Outra coisa interessante e bastante pertinente a essa situação de encantar o seu cliente. Você precisa ser apaixonado pelos seus produtos. Tá, gente? É uma coisa muito importante. Porque, assim, toda vez que você falar deles e todos os detalhes, e de cada detalhe dele, né, você vai conseguir transmitir emoção. E nada como fator emocional para poder construir uma conexão e encantar o seu público. Então, eu falei isso antes e eu repito e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Você precisa ser apaixonado pela sua marca, pela sua empresa e pelos seus produtos. Porque essa emoção do apaixonamento aí, ela transparece de uma forma muito positiva para o cliente. Automaticamente, quando o cliente percebe essa paixão vindo de você, essa emoção despertada, ele já começa a se conectar com você, com sua marca, com o seu negócio e com seus produtos. Então, procure uma forma Claro que ninguém se apaixona assim do nada, né? Então, se você olha para os seus produtos, sai dessa live daqui a pouco, quando acabar, agora não, e olha para eles e pensa, eu sou apaixonada por isso que eu construo, por isso que eu faço, por isso que eu produzo. Se a resposta for positiva, checklist. Já coloca o Vzinho lá, porque esse tópico tá vencido. Agora, se a resposta for mais ou menos ou negativa, eu acho que você tem que ir atrás de trabalhar em cima, justamente de criar coisas que você deixa a sua digital, que você deixa um pedaço de você para que você se sinta apaixonado por aquilo e que seja uma coisa que você ama, que você goste de fazer de fato, tá? Outra coisa, supere as expectativas. Bom, a máxima que eu aplico é que quanto maior a expectativa, maior
a dedicação. Então, o que eu quero dizer com isso? É você tornar a expectativa do cliente a sua aliada, entendeu? O seu combustível. A expectativa do cliente não tem que gerar medo, entendeu? Ao contrário, você precisa confiar no processo que você construiu e principalmente no produto que você vende. Então, isso está muito intimamente conectado, linkado com isso que eu acabei de falar sobre o apaixonamento, sabe? Sobre o amor e a emoção que você tem em relação às suas coisas aí, da sua empresa. Porque se você enxergar a expectativa do seu cliente como um combustível para você entregar mais e mais valor a cada vez que ele voltar, isso definitivamente vai soar totalmente a seu favor. Isso vai voltar para você. Então, assim, supere expectativas que você vai receber em dobro, em triplo, em 10 vezes mais. Você vai gerar uma reciprocidade aí muito, muito valorosa para a experiência do seu cliente, tá? Bom, espalhe provas de que seu produto é realmente bom. Aqui, eu penso que existem duas formas interessantes de conseguir isso. Primeira forma, colhendo depoimentos dos seus clientes. A plataforma que eu uso aqui hoje para poder colher as estrelas e os depoimentos dos meus clientes de uma forma muito espontânea é o Google Meu Negócio, tá? É basicamente a principal. Volta e meia eu mando algum formuláriozinho para algum cliente com algumas perguntas e transformo isso num depoimento mesmo escrito, um layoutzinho bonitinho com a foto do cliente, que eu acho que é bem pertinente. Mas a principal que eu uso hoje em dia é o Google Meu Negócio, que eu acho que é uma coisa assim que é gratuita, né? Você pode cadastrar ali o seu negócio, a sua empresa nessa plataforma do Google de forma zero onerosa. Então, de forma, sim, gratuita mesmo, como eu disse, estou me repetindo. Mas é porque é uma plataforma muito legal. Você consegue colocar dados sobre a sua empresa, você consegue colocar fotos, você consegue colocar detalhes sobre os seus produtos, você consegue fazer uma série de coisas ali que só trazem benefício para o seu negócio de flores. E uma delas é justamente ter aquela aba que você puxa o link direto do Google Meu Negócio e vai encaminhando para o seu cliente à medida que forem as vendas forem fechando. Quando eu comecei a usar essa plataforma, não tem muito tempo, apesar de eu já ter essa plataforma desde quando eu tinha loja física. Só que eu sempre fiquei esperando essas avaliações caírem do céu, sabe? E, sinceramente, avaliações não caem do céu. Eu tô aí para provar que depois de quase 8 anos de Vila Flores, eu tenho que cavar na unha as avaliações. Então, o que eu tenho feito? Finalizei a venda, correu tudo bem, ficou tudo certinho, o cliente está criando aí uma reciprocidade comigo, entendeu? Eu vou e encaminho o link para ele de, de avaliação do Google Meu Negócio. E aí eu instruo ele para que a coisa realmente seja direcionada, sabe? Não é feio fazer isso, tá, gente? E não é feio também colher depoimentos só daquilo que deu muito certo, mas graças a Deus, dificilmente eu tenho um probleminha assim, e os probleminhas que acabam surgindo sempre acabam resolvendo, e aí eu acabo, no final das contas, mandando também esse link aí para os clientes e instruindo e pedindo mesmo, na verdade, pedindo, seria de grande valor se você deixasse para mim aí umas estrelinhas e comentário. Peço as duas coisas. A maioria das pessoas deixa apenas as estrelinhas, né? Mas tantas outras deixam comentários e isso é muito importante. Outra forma que eu penso aqui que seja interessante para poder você
gerar essa prova em relação ao seu produto, outra forma, né? Seria buscando apoio de embaixadores para a sua marca. O que eu quero dizer com isso? Toda cidade, por menor que seja, ou talvez a cidade adjacente, possui influenciadores digitais. Eu tenho certeza que se eu falar bem assim, pensa aí numa lista de pelo menos 3, você vai pensar. Só que assim, de olho nessa situação, porque eu já utilizei, já fiz permuta com diversos influenciadores digitais aqui da minha cidade, aqui da Grande Vitória, que a gente chama, né? Que é a capital Vitória e as cidades ao redor, que é tudo muito perto. Então, eles atuam bastante na Grande Vitória como um todo. Eu já recebi pedido de permuta, já fiz permuta com diversos, mas eu tô para te dizer que, sei lá, de 10 testes que eu fiz, do, um foi uma mulher, foi extremamente eficaz, porque ela atinge diretamente o meu público-alvo, entendeu? E tem um segundo, que é um homem, que também foi eficaz, talvez não em tanto em relação a seguidores, essas coisas, mas foi eficaz na hora de fechar alguns pedidos, então ele está com pontos bastante positivos aí comigo. Então foram 2 permutas de talvez umas 10 em média ao longo desses 8 anos que eu fiz que foram positivas. Então, assim, buscar esse apoio desses embaixadores aí, desses influenciadores digitais, embaixadores para sua marca, essas parcerias, vale a pena, tá? Só fica de olho mesmo para você se vincular de uma forma que você consiga pular fora se não tiver, se você não tiver colhendo frutos, tá? Então, faz um teste, envia um produto, vê o que vai acontecer, e antes de pagar qualquer coisa para essas pessoas, porque é o trabalho deles, né? Então, a maioria cobra uma quantia, dependendo do serviço que ele for fazer para você, de divulgação. Então, só fica de olho nisso para não entrar no barco com influenciadores que, no final das contas, não influenciam ninguém que diz respeito ao seu público-alvo, tá, gente? A maioria deles influencia uma quantidade gigante de pessoas, mas você precisa interagir e fechar parceria com aquele que vai direto ali no seu público-alvo, para não perder tempo e nem dinheiro, certo? Então, aplica pelo menos a parte aí do Google Negócio, começa por ela, que é muito simples e bastante eficaz, você vai ver, e depois que você fizer, me manda um comentário aí, um feedback, que eu tenho certeza que vai ser positivo. Bom, por fim, puxando o gancho aí do produto e daquela situação que eu falei anteriormente aí de você ser apaixonado pela sua marca e pela sua empresa, eu acho que eu posso fechar a aula de hoje, a live de hoje, com essa situação de que é muito, muito, muito importante você ser apaixonado pela sua marca e pela sua empresa, gente. Eu não estou falando isso da boca para fora, até porque meu objetivo aqui é que você tenha uma floricultura lucrativa, né? Então, essa dica eu acho que é uma das mais importantes. Foi uma coisa que aconteceu muito natural comigo desde o princípio, mas eu enxergo por aí, em outros nichos também, não estou falando só do nosso, muita gente trabalhando em marcas e produtos que a pessoa não tem a mínima conexão com aquilo, o mínimo apaixonamento, o mínimo amor, o mínimo de emoção. Então a gente acaba sentindo aquilo e às vezes não fechando o negócio porque não conseguiu sentir isso. Então, se tem uma coisa que eu acho interessante que você guarde dessa aula de hoje é justamente isso. Seja apaixonado pela sua marca e pela sua empresa. Isso definitivamente impressiona todo mundo que chega perto de você, certo?
Bom, gente, por hoje é só. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode me mandar uma mensagem inbox, que vocês já sabem que eu estou sempre online, estou pronta para ajudar aí. Keila! Então, todo mundo de olho. Se você não anotou as dicas, eu acredito que daqui uns 2 dias, mais ou menos, essa aula vai estar liberada, porque eu acho que ela é muito importante para o crescimento aí da empresa, do negócio de vocês. Então, é isso. Obrigada, muito obrigada por todo mundo que ficou aí do começo até o fim. E meu agradecimento especial também para os comentários de apoio, de força. E também para quem vai assistir essa aula depois, né? Obrigada. E não esquece, ficou com dúvida, quer fazer um elogio, quer fazer uma crítica, deixa um comentário, manda um inbox, que no final dá tudo certo. Tchau, gente. Obrigada.